Boa noite, então, irmãos da Igreja Batista Maranata, aqueles que nos visitam, seja agora online, seja mais tarde ouvindo a gravação. Nós vamos começar, como sempre, buscando a presença de Deus em oração. Então vamos, como eu estava dizendo, vamos buscar a presença de Deus em oração para que Ele nos ajude nesses momentos aqui. Senhor Deus, louvado seja Teu nome por mais um dia que o Senhor nos concede, mais uma noite que temos a oportunidade de nos reunirmos dessa maneira, ainda que virtual, mas bem real, Pai, aos nossos corações. Teu Espírito habita em nós, nós suplicamos a Tua graça, que a gente possa receber do Senhor a orientação, a graça do Senhor para vivermos uma vida que te alegra e glorifica Teu nome. Então abençoa todos nós, Senhor, a começar por mim nesses momentos. No nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Então, irmãos, nessas últimas semanas eu tenho falado sobre a importância da gratidão a Deus, os seus bons efeitos que a gratidão traz nas nossas vidas. A gratidão é uma manifestação da graça de Deus. Sem a graça de Deus, nós seríamos simplesmente ingratos, né? Tudo que é realmente bom, tudo aquilo que é benéfico para as nossas vidas, vem de Deus, inclusive a gratidão. Nós vimos que a gratidão não é só uma questão de sentimento do coração, mas de decisão. Nós podemos cultivar ativamente a gratidão em nossas vidas. Nós podemos cultivar, exercitar a gratidão, né? Falamos de um círculo virtuoso que se inicia naquele momento da nossa conversão, quando nós entregamos nossas vidas a Jesus, recebemos o seu perdão, uma nova natureza, e aquela gratidão inicial que invade o nosso coração nos move a nos dedicarmos ao Senhor, agirmos em prol do reino de Deus de alguma maneira. E à medida que nós nos dedicamos a servir ao Senhor, nós experimentamos a provisão do Senhor, que o nosso Deus é o Deus que provê tudo o que é necessário. Então nós recebemos dele a provisão daquilo que nós necessitamos, inclusive para servi-los. E o interessante é que ao recebermos essa provisão de Deus, o que acontece no nosso coração? Mais gratidão e mais desejo, então, de viver essa vida para a glória de Deus. É um virtuoso positivo, né, que traz coisas boas, esse círculo virtuoso que promove, que estimula o crescimento espiritual. Nós falamos lá em 2 Pedro, capítulo 1, né, fazendo inclusive com que virtudes como fé, esperança, amor, entre outras, né, sejam manifestadas. Essas virtudes, na verdade, é a ação do Espírito Santo, agindo nas nossas vidas, à medida que nós permitimos que a gratidão tenha esse processo, né, virtuoso nas nossas vidas. Nós vamos hoje, inclusive nas próximas 3 oportunidades, se Deus permitir, continuar falando sobre a gratidão, especificamente atitudes de fé, esperança e amor que são estimuladas pela gratidão. Nota bem, a gratidão não produz fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor são dons de Deus, de certa maneira, assim como a gratidão. Mas a gratidão faz sobressair a nossa fé, ela estimula e faz sobressair, tornar clara, né, a fé, a esperança, o amor que nós recebemos de Deus. Então hoje nós vamos começar vendo que a gratidão a Deus é manifestada em atitudes concretas de fé. Então, a gratidão a Deus se manifesta em atitudes concretas de fé, de confiança em Deus e obediência à sua vontade. Porque, na essência, a fé é exatamente isso, né? Nós confiamos em Deus e nós obedecemos aquilo que nos fala para fazer, apesar das circunstâncias, apesar de tudo. E é uma grata obediência, não é aquela obediência das crianças, né, que querem fazer alguma coisa e os pais não deixam, né? Nós estamos falando de uma grata obediência a Deus. Uma obediência que muitas vezes não tem estardalhaço, né? Sem grandes reconhecimentos, sem divulgação. Nós nos alegramos em Deus, em fazermos aquilo que alegra a Deus, inclusive. Então nós vamos falar sobre essas ações de fé estimuladas pela gratidão, olhando para a vida de Abraão. Abraão, lá no Velho Testamento. Lá no começo, no livro de Gênesis, a gente lê a história de Abraão. Aliás, eu espero que você conheça, porque nós vamos falar vários episódios da vida de Abraão. Vou tentar dar um contexto, mas não temos tempo para entrar em detalhes. Então, nós vamos estar vendo como a gratidão no coração de Abraão o estimulou a ações de fé.
como aconteceu com Abraão, a gratidão a Deus pode me levar a uma vida de fé, uma vida de ação concreta, de atitudes, coisas que fazemos com base na minha confiança em Deus. Então a gratidão a Deus, assim como operou em Abraão, pode operar na minha vida também. E à medida que eu pensava nessas coisas, eu me lembrei, há 20 anos atrás, o tempo passa rápido, né? Mas há 20 anos atrás eu tive o privilégio de fazer um treinamento, uma série de cursos que são oferecidos pelo Instituto Haggai. Talvez você já tenha ouvido falar, né? Eles marcaram minha vida bastante. Em especial um exercício, uma tarefa que nós tivemos que cumprir lá, que foi fazer aquilo que eles chamavam de a linha da minha vida. Linha da minha vida. Nada mais era do que a gente teve que listar, né, datas de eventos que de uma maneira ou outra marcaram a nossa vida. Então a gente colocava no papel, em mais ou menos em ordem cronológica, eventos da minha vida que foram marcantes de uma maneira ou outra. Depois eles nos estimularam a, quando a gente já tinha listado tudo, dar como se fosse um passo para trás, como a gente fala, olhar tudo aquilo e procurar ter uma visão geral do que Deus tem feito ao longo da minha vida. Esse é um exercício muito interessante que eu estimulo a você, se você nunca fez. Eu me lembro que numa escola dominical nós fizemos isso. Se você estava presente, pelo menos uma vez você fez. Mas é fazer a sua linha da vida, né? Todos aqueles eventos marcantes, procurando entender o que Deus estava operando e tem operado na sua vida. Se Abraão fizesse a linha da vida dele, né? A linha da vida, com certeza seria bastante rica, incluindo momentos, acontecimentos muito agudos, difíceis alguns deles, importantes, até cruciais, não só na vida de Abraão, mas de como de todos nós. Então, se você não conhece todos os detalhes, tenha paciência e tente acompanhar. Eu estimulo você depois lá a procurar no livro de Gênesis e ver a história da vida de Abraão. Por exemplo, na linha da vida de Abraão, com certeza teria aquele momento da chamada de Deus para que ele saísse de Harã, onde ele estava lá com a sua família. Nós lemos em Gênesis 12, de 1 a 5, o seguinte: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Nós já conhecemos isso, provavelmente. E o texto continua assim: Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, eu ainda não cheguei lá, então olha só. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então essa atitude, no início aí da narrativa da vida de Abraão, lá no livro de Gênesis, é uma atitude bonita, né? Mas que deve ter sido bem difícil para Abraão. Sim, Deus prometeu que ia abençoar Abraão, mas antes da promessa se concretizar, ele teve que deixar tudo aquilo que ele vinha construindo na sua vida naquela cidade que ele estava morando. Ele teve que deixar tudo para trás, então, para seguir por fé, por confiar em Deus, como Deus tinha falado para ele fazer, ir para Canaã, não ficar ali. A Bíblia não nos dá muitas informações sobre a vida de Abraão antes desse momento aqui, em particular, do relacionamento que eventualmente Abraão tinha com Deus antes dessa chamada. Se aquela foi a primeira vez que Deus interagiu com Abraão de uma maneira mais direta. Mas eu creio que Abraão já tinha pelo menos um conhecimento, vamos dizer assim, anterior de quem Deus é. Não que isso fosse necessário para que Abraão obedecesse ao Criador da primeira vez que o Criador falasse com ele. Não é? A gente deve prestar atenção, né? Então, o relacionamento de Abraão com Deus, à medida que se desenrola a sua vida, e a gente lembra, a gente está fazendo a linha da vida de Abraão, e o relacionamento de Abraão com Deus se aprofunda com o passar do tempo. Experiências boas, experiências não tão boas, momentos de coragem, em que nós vibramos, e momentos, vamos dizer assim, no mínimo de falta de fé, para não dizer até mesmo de covardia.
É. Como nos episódios, se você lembra, lá do Egito, do faraó do Egito, ou do rei Abimeleque, rei de Gerar, né? Onde Abraão, com medo daquilo que poderia acontecer com ele e sua família, ele esconde que Sara era sua esposa. Mas à medida que à medida que Abraão andava com Deus, Abraão recebeu graça que o capacitou nos grandes desafios que ele ainda enfrentaria ao longo da sua vida. Então a linha da vida de Abraão também incluiria, eu acredito que ele incluiria, se ele estivesse lá no Instituto Haggai fazendo sua linha da vida, né? A conversa que ele teve com o Senhor e seus 2 anjos, um pouco antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Você lembra? É interessante aquele episódio, né? Ou então o momento do nascimento de Ismael, quando Abraão titubeou em confiar que Sara lhe daria um descendente, como Deus tinha prometido. Outro momento que eu acredito que apareceria na linha da vida de Abraão seria quando Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho e fez, naquele momento, um pacto incondicional com ele, né? Então Deus fez um pacto com Abraão. Nós lemos lá em Gênesis 15, 18, naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Esse foi um momento marcante na vida de Abraão, um momento bom, um momento animador. Então, andar com Deus não é apenas uma trajetória, uma sequência de momentos difíceis, amargos, onde nós somos chamados a perseverar, apesar de tudo, das circunstâncias, das consequências que a gente tem que enfrentar. Sim, inclui isso, mas não é apenas isso. Andar com Deus também inclui momentos muito agradáveis de comunhão com o Senhor e até mesmo de bênção de Deus, que nos enche o coração de gratidão. Porque o nosso Deus, o Senhor, é bom. A Bíblia fala que Ele é sempre bom. Sua benignidade permeia todos os seus atos, inclusive nas nossas vidas. Como um pai que ama seus filhos, Deus ama todo aquele que entregou a sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus, aliás, mesmo falou o seguinte sobre a bondade de Deus. Lá em Mateus capítulo 7, a gente lê o seguinte: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? E olha só, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então a vida com o Senhor não é só uma trajetória de amargura. Tem momentos assim bastante estimulantes de alegria e de comunhão com Deus. Com certeza, lembra o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a linha da vida de Abraão, como que no lugar dele, lendo lá no livro de Gênesis, né? Com certeza a linha da vida de Abraão incluiria o chamado para que ele, Abraão, sacrificasse seu filho Isaque. Esse é um episódio bastante profundo, tem consequências, inclusive, em relação ao próprio Senhor Jesus, mas para Abraão foi um momento especialmente difícil, talvez um dos mais intensos, se não o mais intenso na sua vida. O Novo Testamento fala o que aconteceu naquele momento, quando lá em Hebreus 11, de 17 a 19, nós lemos o seguinte, a respeito desse momento, na linha da vida de Abraão, quando Deus chama para que ele sacrificasse Isaque. Então nós lemos assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, ou seja, Abraão, aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. A gente sabe que sacrifícios humanos era abominação ao Senhor e não foi o que aconteceu. A gente conhece a história bonita, até o cordeiro que Deus proveu para o sacrifício. Mas o que eu sublinho aqui é que Abraão confiou em Deus a ponto de, mesmo se fosse necessário que Isaque ressuscitasse, isso aconteceria. Por nós termos esse relato, inclusive aqui no livro de Hebreus, no Novo Testamento, e nós sabermos o final feliz da história, talvez a gente subestime, não considere a intensidade da dificuldade daquela decisão para Abraão. Porque nós vemos o que aconteceu depois, de certa maneira a gente não vivencia aquilo que Abraão vivenciou. É fácil dizer qual é a maneira certa de agir
depois que o momento agudo já passou e nós sabemos o final da história. Mas Abraão não sabia o final da história. Ele apenas confiava em Deus. Abraão confiou em Deus. Por isso, ele agiu como agiu. Agiu por fé. Abraão já tinha, como a gente fala lá no setor aeronáutico, muitas horas de voo com Deus, muitos momentos em que Abraão havia experimentado, conhecido mais quem Deus era. Deus ainda é o mesmo, não mudou. Nós podemos confiar no Deus que Abraão confiava. Abraão nos mostra isso. Nós devemos lembrar uns aos outros dessa verdade. O nosso Deus, nós podemos confiar nele, a gente pode confiar. Tem até um cântico que fala assim. Nós já mencionamos alguns momentos que Abraão escorregou. Abraão não foi perfeito, mas ele é tido como exemplo do viver pela fé. Aliás, na história da Reforma Protestante, nós lemos que Lutero foi impactado pela vida de Abraão, quando lá ele lendo em Romanos as palavras de Paulo a respeito de Abraão, em Romanos 1:17 e Romanos 4:3, quando Lutero leu: o justo viverá por fé. E Paulo também escreveu: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão recebeu o dom da fé para viver de acordo, em harmonia com a fé. Fé e obras sempre andam juntas. O livro de Tiago, no Novo Testamento, fala que fé e obras sempre andam juntas. Fé sempre inclui ação baseada na confiança em Deus. Lá em Tiago 2, olha o que Tiago escreve a respeito de Abraão. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E, olha agora, foi chamado Abraão, amigo de Deus. Abraão recebeu muitas bênçãos do Senhor, muitas bênçãos materiais, inclusive, vindas de Deus. Mas a maior bênção dada a Abraão foi a possibilidade de Abraão ser amigo de Deus. Amigo de Deus. A fé, ela é um dom de Deus. Mas o andar por fé, o andar em confiança ao Senhor, agir em confiança com o Senhor, em Deus, ela vem, essa vida de andar por fé, como resultado de um relacionamento saudável com Deus, que é marcado pela gratidão a Deus. Abraão, homem de fé, amigo de Deus, era grato a Deus. Como é que você pode afirmar isso? Lembra do último live que nós lemos lá em 2 Pedro 1:9? Eu até forjei, eu criei um ditadinho, Quem esquece, não cresce. Quem esquece do perdão recebido, do favor de Deus, não cresce na sua vida espiritual. A mensagem de Pedro, lá na segunda carta, capítulo 1, é que sem gratidão não há crescimento espiritual. E Pedro listou uma série de virtudes que aparecem na vida espiritual saudável, e a primeira delas era justamente aquilo que nós estamos falando: fé, agir por fé, uma fé que traduz em obras de confiança a Deus. A vida de agir por fé é uma vida onde a gratidão a Deus sempre está presente. Ela é a realidade. Então, baseado nisso, nós podemos afirmar sem sombra de dúvida que a gratidão de Abraão a Deus o fortaleceu a andar por fé. A gratidão de Abraão a Deus impulsionava Abraão a andar por fé. É interessante, à medida que eu preparava esse estudo e eu procurava exemplos da gratidão na vida de Abraão, você não encontra nenhum versículo ali no livro de Gênesis dizendo explicitamente, assim com todas as letras, que Abraão era grato a Deus. O que você encontra lá no livro de Gênesis é que ele confiou em Deus, ele obedeceu a Deus, ele adorou a Deus, que ele agiu com base na fé em Deus. A gratidão que Pedro fala, que Pedro diz que está sempre presente, pode ser sempre encontrada na vida de fé, está como que nas entrelinhas desses acontecimentos na vida de Abraão. Talvez o único episódio onde fique mais claro, e mesmo assim de uma maneira bem discreta, a gratidão de Abraão a Deus,
quando acontece aquele episódio da oferta que ele deu para Melquisedeque. Melquisedeque, talvez você já tenha ouvido falar, é uma figura enigmática, misteriosa, que é mencionada lá em Gênesis, no capítulo 14. E nós lemos o seguinte: Abraão, ele estava voltando de uma expedição militar que ele teve que fazer para ir socorrer o seu sobrinho Ló. Então a gente lê lá em Gênesis 14 o seguinte: quando Abraão ouviu que o seu parente fora levado prisioneiro, saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo até Robá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e o restante dos prisioneiros. E lá no versículo 17, então, Abraão está voltando dessa expedição bem-sucedida de resgatar Ló, que tinha sido feito prisioneiro. Então, o versículo 17 diz assim: voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer, nome difícil desse rei, e sobre os reis que a ele se haviam aliado, então diz aqui que Melquisedeque, rei de Salém, Melquisedeque era então rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, interessante, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, que estava voltando daquela expedição militar. Então Melquisedeque disse a Abraão: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão, diz lá o relato em Gênesis, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Muito se tem dito a respeito desse episódio. Infelizmente, muitas vezes com o objetivo de mostrar que o crente tem obrigação de dar o seu dízimo a Deus. Eu digo infelizmente, porque ver apenas obrigação na atitude de Abraão, aqui em Gênesis, é uma miopia muito grande. A essência no coração, lá no fundo do coração, do ato de Abraão, ao dar o dízimo a Melquisedeque, era a gratidão a Deus. Gratidão pelo reconhecimento que tudo aquilo que tinha acontecido naquela expedição militar, todo o sucesso, a vitória que ele obteve, havia sido conseguido por causa que Deus tinha sido favorável a ele. Tudo tinha vindo de Deus. Aliás, eu creio que a gratidão de Abraão não era só por aquela bênção específica, mas traduzia toda essa atitude que nós temos dito de gratidão de coração que transparecia na vida de fé de Abraão, de confiança, por tudo de bom que Deus já havia concedido a Abraão ao longo de sua vida. 2 Coríntios, capítulo 9, nos adverte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria no coração. Dar ofertas, ofertar por obrigação, não por gratidão e amor a Deus, não tem valor algum. Não tem valor algum. E Jesus nos orientou, nos advertiu a ofertar como Abraão fez aqui quando ele retornava da sua vitória sobre aqueles seus inimigos. Lá em Mateus 6, Jesus fala assim: quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Deem sua ajuda em segredo a seu pai, e seu pai, que observa em segredo, os recompensará. A prática de ofertar, como Abraão fez aqui dando seu dízimo, lá Melquisedeque, é importante e é de grande benefício para a nossa vida espiritual. Ofertar encoraja a nossa fé, nossa confiança na provisão de Deus e reacende a nossa gratidão por tudo aquilo. Nos faz lembrar ao ofertarmos que o Senhor é a fonte de tudo aquilo que nós temos tido na nossa vida. Por isso, como Abraão fez, devemos sim ofertar, mas espontaneamente, com alegria, com gratidão no coração. Se você não entender isso, você está arriscando a errar redondamente quando o assunto é dízimos e ofertas na sua vida. Concluindo, irmãos, o que eu estou procurando transmitir hoje à noite nessa palavra? A gratidão de Abraão a Deus o fortaleceu a confiar no Senhor e a agir por fé
ao longo de toda a sua vida. Deixa eu repetir. A gratidão de Abraão a Deus o fortaleceu a confiar no Senhor e agir por fé ao longo de toda a sua vida. A linha da vida, lembra daquele exercício lá do Instituto Haggai? A linha da vida de Abraão com certeza é notável. Talvez ele não a tenha escrito, como eu tive que fazer lá durante o treinamento, mas eu creio que Abraão constantemente meditava na bondade de Deus ao longo de toda a sua vida, desde aquele dia em que Deus o chamou para sair de Harã e peregrinar em Canaã, na terra que ele, o próprio Senhor, daria como herança para Abraão. Quer nos momentos de vitória, momentos de bênção, de alegria, quer nos momentos de dúvida, momentos inclusive que Abraão fraquejou, Deus protegeu, Deus guiou, Deus guardou e abençoou o seu amigo Abraão. E Abraão compreendia isso. Eu estava pensando um pouco antes de começar esse live aqui, inclusive se você sintonizou aqui, eu sempre coloco uma música antes, eu coloquei um instrumental do Rompendo em Fé. E eu pensei assim, talvez a gente possa cantar, não só como está lá na música, mas pensando nessa linha da vida, né? Ao a gente olhar para trás e ver o que Deus fez, algo do tipo assim, cada vez que a minha fé foi provada, tu me deu a chance, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Cada vez que a minha fé foi provada, era uma chance que Deus me dava de eu crescer um pouco mais. As montanhas de vitória e os vales de dificuldades, espero, que atravessei, me levaram para mais perto de ti. Então, nós considerarmos a nossa vida da ótica, da visão clara da bondade de Deus, fortalece a nossa fé. Então, hoje à noite, eu convido a você, na verdade eu chamo a mim mesmo, a fazermos o mesmo. Como está a nossa linha da vida? Ela inclui momentos em que nós agimos por fé, com base na gratidão a Deus? Você tem reconhecido a bondade do Senhor para com você ao longo da sua vida, mesmo nos momentos difíceis, momentos em que a fé parecia que ia acabar? Pare e pense. Olhe a vida como um todo. Você consegue ver que Deus sempre foi fiel e bom? É interessante. Abraão viveu antes da lei ser dada a Moisés. Mas Abraão viveu uma vida em harmonia com a vontade de Deus, nesse sentido com a própria lei. Aliás, o próprio Deus, lá em Gênesis capítulo 26, olha o que ele disse a respeito de Abraão. Palavras do Senhor, transcritas ali por Moisés. Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Pense nisso. Antes da lei ser dada, Abraão obedeceu e agradou a Deus. Então, certo comentarista, falando sobre esse versículo interessante da afirmação de Deus, escreveu assim: Abraão é um protótipo, um exemplo que vem antes, né? É um protótipo daquilo que Deus prometeu que faria ao antecipar a nova aliança em Jesus, quando a sua lei seria inscrita em nossos corações, não apenas escritas ali como Moisés escreveu nas tábuas da lei, mas inscritas no nosso coração. Jeremias 31 a 33, o Senhor prometeu: estão chegando os dias quando farei uma aliança com a comunidade de Israel. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o seu Deus, o Deus deles, e eles serão o meu povo. Abraão é o retrato de uma nova vida, assim, um exemplo, um protótipo, uma nova vida debaixo da aliança feita do sangue de Jesus. Uma vida de fé operosa. Lembra, fé sempre é traduzida em atitudes, em ações. Uma fé operosa impulsionada por uma profunda gratidão a Deus. Essa vida é impossível ser vivida sem Jesus. Como aconteceu com Abraão, a gratidão a Deus pode nos levar a uma vida de fé, a uma vida
de ação concreta com base na nossa confiança em Deus. A tua linha da vida, se você está me ouvindo, se você está vivo, a tua linha da vida continua a ser escrita. Hoje o Senhor te convida, quem sabe, a começar uma nova fase, com novos momentos de andar por fé. Hoje o Senhor te convida a seguir os passos de Abraão. Não foram passos perfeitos, como a gente falou aqui. Teve momentos de vacilar. A andar por fé, agir com confiança em Deus, adorar com o coração cheio de gratidão. Gratidão pela salvação imerecida. Gratidão pela misericórdia e bênção que são derramadas a cada dia nas nossas vidas. Gratidão pela possibilidade de sermos chamados, como Jesus mesmo disse, de amigos de Deus. Que Deus possa nos abençoar e que, ao olharmos para Abraão, sejamos estimulados a termos corações gratos que nos impulsionam essa vida de ir por fé. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor? Pai, louvado seja teu nome pela tua misericórdia, assim como o Senhor fez na vida de Abraão e um dia se manifestou, pela tua graça um dia o Senhor se manifestou nas nossas vidas, na minha vida, nos fez compreender que a vida só tem sentido quando vivida contigo. Pai, como é bom saber que ao longo de todos os nossos dias o Senhor tem sido fiel. Muitas vezes nós perdemos isso de vida quando os momentos são difíceis, ou mesmo quando as coisas vão bem e por ingratidão nós não lembramos que essas bênçãos vêm de Ti. Mas, Senhor, nós Te louvamos, porque o Senhor nos acorda e nos faz ver que o Senhor nos convida a não só sermos abençoados materialmente, mas temos esse relacionamento contigo, de podermos ser teu amigo, Senhor. Então que o Senhor possa conceder a todos nós, a começar por mim mesmo, Pai, um coração cheio de gratidão, que nos impulsione a viver por fé, em confiança ao Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, para a glória do Teu nome, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Essa é a mensagem para hoje à noite. Você está escrevendo a sua linha da vida. O que vai aparecer nela? Deus conceda graça para que seja ação de fé movida por gratidão. Amém.